Olá, seja bem-vindo a esse canal Jornada do Crescimento Diário, o canal onde eu vou documentar por 365 dias a minha jornada de crescimento. Todos os dias eu vou postar um vídeo mostrando algo que eu aprendi ou relatando alguma experiência. No dia de hoje eu quero trazer para vocês a história resumida de como eu consegui sair da cama depois de 2 meses desiludido com a vida, com as pessoas, comigo mesmo, com a perspectiva das coisas que eu tinha. E a primeira coisa que eu quero dizer é que talvez a sua situação seja muito diferente. Talvez você esteja numa situação muito melhor. E se esse for o caso, o que eu te digo é: entenda essa história como sendo um extremo de onde a sabotagem mental pode te levar, de onde os seus pensamentos podem levar se eles não forem tratados com urgência e com seriedade. Se você estiver numa situação parecida ou pior, eu deixo o meu sincero desejo para que você consiga sair dela. Que esse vídeo te mostre como. Ele te mostre formas de lidar com isso e procure ajuda. Mas entrando no tema, eu quero simplesmente trazer um momento da minha vida uma situação da minha vida em que parecia que eu tinha perdido todas as minhas perspectivas. Parecia que eu tinha desperdiçado as minhas oportunidades, eu tinha decepcionado as pessoas que confiaram em mim, eu tinha falhado nos projetos que eu acreditei e me propus a realizar, e isso foi me machucando aos poucos, foi me fazendo perder a vontade de realizar atividades que eu realizava, que eu gostava, e algumas outras que eu tinha que fazer porque faziam parte de um projeto de longo prazo. Os pensamentos ruins que começaram a se proliferar na minha cabeça, eles vinham às vezes de uma pequena derrota no dia. Eu me propunha fazer algo, não fazia, e aquilo virava um peso, virava um sentimento, e aí chegava uma próxima pedra no caminho, que era a minha falta de habilidade de lidar com sentimentos. Se eu não sabia lidar com o sentimento, ele começava a crescer. No outro dia, o desânimo era maior e eu conseguia realizar menos coisas, o que me dava um peso maior que eu não sabia lidar, e o ciclo se repetia, até que eram tantas coisas que começavam a ser carregadas sem ser resolvidas, que eu chegava num estágio de paralisação, de ficar deitado na cama, sem muito interesse pelas pessoas, sem muito interesse por comida, e muitas vezes passando mais de 9 horas no celular, no YouTube, fazendo absolutamente nada, simplesmente querendo que o tempo passasse e que eu pudesse dormir. Bom, para ser breve e objetivo nesse vídeo, da mesma forma que eu entrava nesses estágios por várias vezes na minha vida, não foram 1, nem 2, nem 3, eu também comecei a perceber a cada vez que isso acontecia que era possível sair. E isso seguia um padrão na minha cabeça. Para eu conseguir sair de um estágio extremo desse, eu sempre começava me forçando por poucos segundos a pensar como se realmente fosse verdade, que existe uma possibilidade de eu conseguir sair daquilo. Então, talvez exista a possibilidade de as pessoas não terem vergonha de mim. Talvez exista a possibilidade dos meus amigos ainda gostarem de mim, da minha família ainda ter algum carinho por mim. Talvez exista a possibilidade de que tudo isso é fruto da minha cabeça e eu só deixei muitos pensamentos se enraizarem por muito tempo. Com esse pensamento vinha a atitude-chave, que era uma atitude muito pequena. Eu me comprometia a executar alguma coisa, a executar um hábito todos os dias, a partir do momento que eu sentisse que era possível mudar aquela situação. E esse hábito ele era muito pequeno. Esse hábito muitas vezes foi a leitura da Bíblia. Foi começar a ler a Bíblia como a primeira coisa que eu fazia no dia. Isso funcionava muito bem para mim, porque a minha maior dificuldade no dia era sair da cama. Teve diversas vezes onde eu ia dormir 6 horas da manhã e acordando 5 horas da tarde, principalmente no período da pandemia. E isso acontecia porque eu não via motivos para sair da cama. Então eu comecei a criar algum motivo para eu ter o que fazer quando eu acordava. Porque meu pensamento era: eu vou levantar da cama e vou fazer o quê? Eu só queria que o dia passasse, eu só queria ficar dormindo, eu só queria que chegasse o próximo dia e tudo passasse. Então essa foi uma estratégia. Eu pensei, quando eu acordar, eu tenho que ter algo pelo qual eu queira sair da cama. E esse algo tinha que ser o mais simples possível, porque eu não estava dando conta de, por exemplo, ir dar uma corrida, ou ir treinar na academia, ou fazer um café da manhã. Então, o que eu escolhi foi esticar a mão pro lado da cabeceira, pegar uma Bíblia que eu tinha e ler um capítulo. Cara, pode parecer extremamente pequeno,
Mas a partir de então, o meu senso de eficácia, ele começou a aumentar. Eu comecei a sentir que eu era um pouco mais capaz de fazer as coisas. E isso ao longo dos dias, porque no primeiro dia que eu peguei, foi extremamente difícil ler um capítulo. Meu cérebro parecia que estava com teia de aranha, estava com a engrenagem enferrujada. Eu conseguia entender e eu queria parar. Às vezes eu lia metade de um capítulo e voltava a dormir, mas todos os dias eu lia um pouco. E o que eu tinha me proposto era que eu iria acordar e ler, mesmo se não fosse um capítulo. Legal se fosse, mas às vezes não era. Passou uma semana, 2, 3, até que aquela atividade começou a ser prazerosa. E eu comecei a ver que eu era capaz de fazer uma coisa muito pequena. Então, por que eu não ponho uma outra coisa muito pequena no meu dia para eu fazer? E eu me senti mais capaz. E pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas isso diversas vezes foi o que me tirou da cama. Não necessariamente ler a Bíblia, mas definir um ato muito pequeno para ser realizado assim que eu acordasse e fazer ele todos os dias. Só ele, mais nada, não precisava fazer mais nada. Com o passar do tempo, naturalmente, você entende que você pode pôr outros atos e outros hábitos que vão contribuir bastante com o seu crescimento. E assim você acaba fazendo de maneira natural. Tudo isso alimentando aquele pensamento diário de é possível sair disso. Isso tem como mudar, não sei como, mas tem como. Esse padrão segue da seguinte maneira: quando você consegue colocar uma série de hábitos simples, como acordar e ler algumas palavras, escovar o seu dente e tomar um banho e fazer um café para você tomar, você finalmente, depois de criar 4 ou 5 hábitos muito simples, você fala, eu vou criar um hábito médio. E aí você diz, eu vou sair para dar uma caminhada. Você faz essa caminhada, depois você todos os dias está fazendo, você coloca mais uns 2 hábitos médios. Eu vou dar bom dia para alguém no supermercado, toda vez que eu for. Depois você começa a criar um hábito difícil, que é eu vou treinar o meu corpo, que está praticamente me dominando. Tô praticamente nas garras da minha carne. Não tô conseguindo me mexer, cara. Não tô me sentindo ativo. Não tô sentindo força, não tô sentindo vitalidade. Então é um hábito difícil, principalmente quando você tá em extrema inércia. Mas você coloca esse hábito. Você começa a correr 1 quilômetro, depois 2, 3. Depois de 1 mês, né? Você começa a correr 2 ou 3. É difícil começar. Ou então você começa a treinar. E, cara, aí então você começa a ter uma mente capaz de vislumbrar coisas mais complexas, mas precisa ser uma coisa de cada vez sendo acrescentada. Pode parecer que é extremamente bobo, mas se eu não fizer as coisas bobas, eu não consigo ver uma coisa que é normal. Se eu não fizer a coisa que é normal, eu não consigo ver a coisa que é difícil, é progressivo. Você pode aplicar isso para a sua realidade. Talvez você já está executando as coisas que são normais. Talvez você já está executando as coisas que são difíceis, mas um desânimo às vezes começa a bater. Muitas vezes isso é pela falta de novidade, é pela falta de você ir buscar um próximo passo. Se você está fazendo já as coisas difíceis, talvez você deveria começar a vislumbrar, masterizar isso, enraizar isso muito bem e talvez ir para as muito difíceis, talvez ir para as raras. E assim, eu acredito que as pessoas elas conseguem sair de qualquer situação de estagnação, colocando um hábito simples para o nível que você tá. Porque para quem tá no nível normal, o difícil é simples. É só pegar um médio, um pouco difícil. Dentre os outros hábitos que eu coloquei, se eu for citar, eu coloquei a leitura da Bíblia de manhã, coloquei uma corrida, coloquei também um banho em água natural depois da corrida, porque era muito difícil para mim entrar no banho com água gelada /natural. E só o sentimento de eficácia que essas 3 coisas faziam para mim, 4 na verdade, porque eu comecei a ler livros também, já me deram perspectiva de ousar novas coisas. Então, se você estiver perdido, realiza essas 4 coisas, tenta pelo menos uma de cada vez. Pega só uma, quando você estiver bom nela, começa a vislumbrar outra. Acredita que talvez dê. Tenta, vai ser difícil, mas coloca no seu dia a dia. E eu garanto pra você que você vai começar a se sentir melhor. Então você vai começar a pensar melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí. O que você achou desse vídeo? Você já passou por alguma situação parecida? Você conhece alguém que passou por isso? Como que foi a sua situação? Conta pra mim. Um grande abraço e até mais.